Olá pessoal, Gleison Rodrigues aqui mais uma vez para mais um tema do primeiro capítulo, né? Experimente mais a vida. Esse tema ele é bem breve, é bem sucinto, então talvez dê para a gente comentar mais de um tema nesse vídeo, tá bom? Bem, mas basicamente experimente mais a vida. Tem um trecho que fala o seguinte: olha, quando alguém age, descobre oportunidades e aprendizados, desenvolve novas habilidades e pontos de vista, expande a sua visão sobre um problema, situação ou oportunidades. E por isso cresce individualmente, independente do meio ou situação em que está. Se você quer crescer, se você quer se tornar uma pessoa melhor, se você quer evoluir, quer realizar os seus sonhos, os seus projetos, os seus objetivos, veja, você precisa experimentar mais a vida. E experimentar mais a vida significa ser mais ousado, né? Significa se permitir fazer coisas que hoje talvez você não faz por causa do medo, por causa da insegurança, por causa de crenças, por causa de paradigmas, opiniões equivocadas, né? Às vezes a gente forma a opinião prévia de algo e a gente acaba não se permitindo de viver aquele algo, aquela experiência, por causa dessa opinião. E é apenas uma opinião sem fundamento. Não é que é pautada, sabe, na experiência concreta, real de alguém que você acompanhou e aí você falou, cara, não vou fazer isso porque não é legal. Eu vi por A mais B que realmente não é legal. Não. É apenas uma conclusão que você tirou baseada no vento, no nada, fundamentado nos teus medos e inseguranças, né? Porque no fim é isso, né? Quando nos falta coragem para fazer as coisas, quando nos falta coragem para empreender novas ações, para empreender a vida como um projeto, né? Para se desafiar, quando falta coragem, é porque a gente tem muito bloqueio. Esses bloqueios são os nossos medos, as nossas inseguranças, os nossos traumas, educação tóxica, coisa que falaram para nós na infância. Enfim, são pedras que nós carregamos na nossa mochilinha aqui todos os dias, que vai ficando cada vez mais pesada aí na vida, né? Essas pedras vão ficando cada vez mais pesadas e isso impede você de avançar. Imagina que a vida é uma grande escalada, né? Cada vez que você sobe, você aprende, desenvolve, cresce, expande e tal. Só que se você começa a carregar coisas desnecessárias, né? Traumas, etc, 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 na sua mochila, cada vez que você sobe, vai ficando cada vez mais pesado, sabe? O ar vai ficando cada vez mais rarefeito e a mochila vai pesando cada vez mais. E aí vai chegar um momento que se você não se livrar disso, você para, você fica ali estagnado. Isso quando a sua mochila não é tão pesada que te puxa para baixo e você cai, colina abaixo, sabe? E aí você tem que recomeçar de novo. Então, experimentar mais a vida é ser mais ousado, é acreditar, ao invés de acreditar que o mundo só tem coisas ruins, não, é acreditar que também existem coisas boas e que, poxa, eu posso me permitir vivenciar processos diferentes, novos e tá tudo bem, sabe? Então a gente tem que ser ousado, nós precisamos nos permitir viver a vida, porque é através disso, né, dessa autopermissão que a gente pode vivenciar experiências e através dessas experiências, como está dizendo aqui, ó, desenvolver novas habilidades e ponto de vista, expandir a nossa visão sobre um problema, uma situação e descobrir oportunidades de crescimento individual, independente do que seja aquele momento, tá? Quase toda ação é uma ousadia, pois geralmente a pessoa só descobre de fato as consequências depois de agir. Existem situações que por mais que você tente prever o que vai acontecer, você não consegue fazer toda a leitura da situação, toda a leitura das consequências, tá? Mas isso quer dizer que você não deve agir, você não deve fazer? Não. Isso quer dizer que você não tem uma leitura completa de tudo que pode acontecer e que, portanto, você deve agir com mais atenção, né? Com mais atenção. Mas ainda assim, você deve agir.
Se o resultado ele é uma incógnita, bem, você tem que agir com um pouco mais de cautela, certo? Porque pode ser um resultado não satisfatório. Então, eu não vou apostar todas as minhas fichas ali, eu não vou mergulhar de cabeça, mas se esse resultado não é claro também de fracasso, e aí é uma incerteza, bom, eu preciso experimentar, preciso ver no que isso vai dar. Então, às vezes, eu preciso me permitir vivenciar essa situação com alguma cautela para saber qual vai ser esse resultado. E às vezes eu me surpreendo nesse processo. Às vezes o resultado é muito melhor do que eu imaginava, apesar de não ter feito nenhuma leitura positiva ou nenhuma leitura clara do que seria esse resultado, tá? Outro trecho, a sua autoestima e confiança crescem sempre em função de experiências e desafios superados ao decorrer das suas ações. Mas como é que você vai superar qualquer coisa se você não se permitir, se você não ousar, se você não arriscar? A superação ela só acontece na medida em que você se expõe e paga o preço, né, de fazer a coisa acontecer, de superar aquele desafio, entendeu? Então, a sua autoestima, se você está com baixa autoestima, o segredo é esse, é se colocar novos desafios, é superar esses desafios, acreditar, se esforçar e superar esses desafios, que na medida em que você superar esses desafios, avançar gradativamente, uma coisa fantástica vai acontecer com você, aconteceu comigo e acontece com todas as pessoas que ousam sair da sua zona de conforto, que é você adquirir poder pessoal. Você começa a descobrir nesse processo que você é muito mais capaz do que você imaginava que era. Porque você olhou para aquele desafio inicial, assim ficou relutante, meio que balançou, mas você pagou para ver, foi lá, bateu de frente, superou, e ao superar você descobre, caramba, peraí, não era tão assim difícil, uau, eu superei. E aí vem o próximo, você já começa a pensar, aquele anterior eu superei, esse aqui também eu vou superar. E aí você chega num nível que não tem desafio que você não pode superar, não tem problema. Para cada situação que aparece de desafio, de obstáculo, de um problema, você já olha confiante de que vai resolver, confiante de que vai solucionar qualquer que seja o problema, qualquer que seja a questão. Porque você descobriu que de fato você tem o poder para isso. E como eu disse lá no primeiro vídeo, o resultado ele é uma consequência de ações específicas. Então não há razão para temer o desafio. Você precisa só buscar e encontrar as ações que vão te levar a um resultado específico, que é a superação daquele desafio, tá bom? 8 minutos de vídeo, vamos ver se a gente consegue falar aqui do próximo tema. Viver é correr riscos. Vamos ver o que eu escrevi aqui. Algumas pessoas zelam tanto por guardarem a própria vida da vida que preferem viver de maneira previsível que se arriscarem a algo novo e desafiador. Essas pessoas pararam literalmente no tempo e sucumbem ao medo de viver. Muitas, sem se darem conta, vivem como zumbis, numa rotina que odeiam, numa vida de lamentações e murmúrios, e muito pouca coragem para fazerem algo a respeito. É necessário reconhecer que a vida é mais valiosa quando a usamos para desfrutar de todas as oportunidades oferecidas por ela própria. É na imprevisibilidade de cada dia que se pode reconhecer a dádiva de estar vivo, em cada manhã que se acorda e se pode respirar fundo, fazer novos planos, empreender novas ações e recomeçar sempre que necessário. Você já imaginou viver uma vida em que todos os dias que você acorda você é surpreendido por ela e surpreendido de uma maneira positiva, até porque você está se permitindo vivê-la? É exatamente isso que acontece. É exatamente isso que eu vivo hoje. E é exatamente isso que significa viver é correr riscos. É quando você se permite todos os dias fazer coisas diferentes, viver experiências diferentes, e ao se permitir, você está deixando que a vida se achegue a você. Tem um filme muito interessante que eu assisti, que é o Sim, Senhor.
Assista esse filme, é com Jim Carrey, ele passa uma mensagem maravilhosa que é exatamente isso. Jim Carrey é um cara, nesse filme ele é um cara fechado que diz não para tudo. Ele fica ali naquela ruidinha, naquela vidinha dele, monótona, sem graça, previsível, lamentando e resmungando de tudo, exatamente como eu disse aqui. E aí ele vai numa palestra, passa por um processo lá e ele assume o compromisso de dizer sim para tudo. E aí ele começa a dizer sim. Ele lê lá um cartaz que fala assim, faça curso de violão. Ele fala, sim, vou fazer o curso de violão. Ah, aprenda mandari. Ele fala, sim, vou aprender mandari. E nesse movimento de se permitir experimentar coisas novas, de se arriscar aqui, de se arriscar ali, ele começa a desbravar um mundo que ele mal sequer fazia ideia de que existia. Ele começa a experimentar coisas fantásticas, ele começa a sentir sensações extraordinárias, até que ele conhece uma pessoa aí que aí no final do filme é o grande amor da vida dele e tal, e vive uma aventura com essa pessoa e tal, mas, cara, ele só pode vivenciar todas essas aventuras e circunstâncias e prazeres e etc, e também frustrações, porque se permitiu, porque arriscou ir além da sua zona de conforto. E para quem diz assim, eu não conheço a zona de conforto, todos nós vivemos em algum nível de zona de conforto. A zona de conforto é quando tudo na sua vida é previsível, você domina, nada te incomoda, nada te assusta. Essa é a sua zona de conforto. Quer sair da sua zona de conforto? Expande. Sempre coloque como meta de vida, ano após ano, mês após mês, dia após dia, expandir um pouco mais. Se às vezes para você expandir é dar um bom dia para o porteiro na hora de passar lá no portão lá do seu condomínio, às vezes você é essa pessoa tão fechada que mal fala com as pessoas, chegar numa pessoa numa praça e falar olá, tudo bem, e puxar uma conversa, você está expandindo, às vezes você pode conhecer ali uma pessoa extraordinária, fantástica, que de repente vai te ajudar num projeto que, você sequer fazia ideia, né? E aí, olha só, a gente inicia um movimento e esse movimento leva a outro movimento e aí tem aquele sincronismo lá do primeiro vídeo que a gente falou, né? Que corrobora para o acontecimento das coisas a nosso favor, né? Para a realização dos nossos projetos. Então, esse projeto que você ainda não tirou do papel, por exemplo, essa ideia que você quer executar, mas tem medo, arrisca. Arrisca fazer acontecer, arrisca fazer dar certo, arrisca pagar o preço e aí depois você volta aqui para me contar o que aconteceu, para me contar se sua vida passou ou não a fazer mais sentido, se passou ou não a valer mais a pena. Tá bom? Hoje a gente vai ficar por aqui para não ficar muito comprido aí o vídeo e aí no próximo vídeo nós vamos falar sobre fazer valer a pena. Tá? E aí a gente tem fazer valer a pena, autorresponsabilidade, o tempero dos realizadores e aí a gente encerra o primeiro capítulo, tá bom? Então é isso aí, fica com Deus, um grande abraço aí.